Tudo bem, pessoal? A gente está de volta aqui para poder falar um pouco sobre a importância do pré-operatório. E, bom, as pessoas dão muito pouca importância a isso, né? Elas já pensam na cirurgia como a coisa mais importante para gerar um bom resultado. E, bom, a gente vai falar aqui que tudo começa nessa primeira avaliação, tá certo? Então, assim, o pré-operatório, aquele momento até a cirurgia, ele é essencial, tá? Porque a gente pode mudar tudo nesse momento aí, tá bom? Então a gente vai começar a enumerar aqui por que o pré-operatório é tão importante. E bom, o pré-operatório, primeiro, ele é muito importante para que a gente possa fazer uma avaliação pormenorizada de cada caso. A maioria dos pacientes acha que, basicamente, você escolhe uma cirurgia e vai fazer essa cirurgia e que é uma mágica, né? Que ela vai sair e vai dar tudo certo. E bom, cada pessoa tem o seu caso, tá? Então, por exemplo, no exemplo das próteses aqui, eu coloco para os pacientes que cada um tem seu tórax, mais largo, mais fino, com muita mama, com pouca mama, caído, não caído. Essa avaliação tem que ser para você, ela é única. E se essa avaliação for feita de forma deturpada, com certeza depois a gente vai ter uma expectativa diferente daquela que é possível fazer. Mais importante, esse é o momento que o cirurgião te explica, tá certo? Aquilo que pode ser feito, tá certo? Então, assim, muito importante entender que essa primeira avaliação pormenorizada, ela vai fazer toda a diferença no seu resultado. Então, esse é o primeiro aspecto aí que eu coloco muito no pré-operatório, que é muito importante. Bom, o segundo é explicar como é o procedimento, gente. Isso é essencial. Então, assim, muitos pacientes, eles não têm noção de quanto tempo demora, o que é feito, né? Como é que ele vai ter que se comportar no pós-operatório. E é no pré-operatório que a gente fala isso e não depois, né? Depois, você não se preparou, né? E com certeza, se você não se preparou, a tendência é ter uma dificuldade de dar certo também, tá bom? Que é claro, se você não se preparou, você não vai conseguir fazer todos os cuidados necessários. Então, muito importante a segunda coisa é explicar muito bem como funciona a cirurgia, o que você vai ter que fazer, quanto tempo você vai ter que ficar afastado, como vai ser a anestesia, tá? Então, a gente pega esse pré-operatório para explicar. E tem paciente que às vezes não tem condições de fazer a cirurgia, porque não tem condição, por exemplo, de ficar afastado, não tem condição de ter alguém junto. Então, nessa hora, a gente contraindica a cirurgia, a gente já olha e fala, olha, a gente não deve fazer isso porque a chance de dar errado é muito grande. Então, olha só, a gente fez uma avaliação inicial e chegou a uma conclusão antes de operar, por isso é tão importante, tá certo? O terceiro aspecto é a avaliação como um todo da saúde do paciente. E bom, a gente acha que cirurgia plástica é só para gente jovem, gente que tem muita condição física boa, mas quantas vezes a gente vê pacientes que têm condições físicas boas e têm problemas durante ou depois da cirurgia? Por quê? Porque tem certas doenças que estão ocultas aí e a gente não sabe que elas existem até a gente fazer os exames pré-operatórios, até que o médico te examine, até que o cardiologista te veja e, por último, o anestesista te veja. Então, assim, o que a gente faz aqui? A gente faz uma avaliação muito criteriosa, tá certo? Então, assim, a gente começa com o exame, se for mama, a gente tem que avaliar a mama, né? Uma mamografia, ultrassom, tá? Então, assim, a gente vai fazer exame de imagem, a gente vai fazer avaliação com o cardiologista, que é o risco cirúrgico, e vai fazer avaliação com o anestesista. Todas essas avaliações, elas aumentam a sua segurança, e a verdade é que sem segurança máxima não é possível fazer cirurgia plástica. A cirurgia plástica não é 100% segura, mas quanto mais segurança, melhor é para a gente. E fazendo todos esses passos, a gente tem uma forma de deixar os pacientes mais seguros. Bom, ainda no pré-operatório é muito importante você tirar as suas dúvidas, tá? Então, assim, uma coisa muito importante que eu vejo é os pacientes falarem de alguns cirurgiões que ele não foi explicado de forma pormenorizada a ele o que ele deveria fazer, qual era a expectativa e qual é o resultado que se pode chegar, tá? Então, assim, é claro que não se pode garantir resultado em cirurgia plástica, mas é possível prever, tá certo? E assim, tem certos pacientes que podem ter um resultado X e alguns um resultado Y. Isso é preciso conversar, tá certo?
até para você se sentir mais segura. Então não adianta o cirurgião te iludir, né? Tá? Ele precisa, na verdade, te falar aquilo que ele acredita, como que ele pode chegar a isso, tá certo? E você precisa decidir se você quer fazer ou não, tá? Então, o mais importante aí do pré-operatório, conversar muito com o seu cirurgião, tá? E por último, eu quero dizer o seguinte, gente, dá para fazer isso em uma consulta? Os pacientes às vezes falam comigo assim, eu quero fazer tudo numa consulta só, chegar o mais rápido possível na sua cidade e operar. Eu opero muita gente que não é daqui de Viçosa, tá? Assim, vou te falar que é verdade que mais de 50% do meu público não mora aqui. E isso gera uma coisa que é, assim, eu preciso chegar para operar, tá? Isso é complexo. Então, assim, fazer avaliações pelo celular, fazer avaliações, pedir exames pelo celular. Bom, a gente tenta ajudar os pacientes sempre o máximo possível, porque a gente sabe que às vezes não existe condição de vir várias vezes, tá? Mas o que eu quero deixar claro para vocês? Essa avaliação, para mim, ela depende de pelo menos 3 consultas, tá? Então, eu preciso te falar inicialmente o que eu acho, te avaliar muito bem. A gente já falou isso aqui, que para mim a consulta ela deve ter 1 hora de duração a primeira, tá? Os pacientes voltam aí com os exames, eu começo a falar sobre cinta, sutiã, meia, medicação na segunda consulta e eu preciso dar as orientações finais na terceira consulta, onde eu vou explicar o finalzinho, explicar que horas chega no hospital, como funciona, tá certo? Então, assim, para mim é muito importante fazer as 3 consultas. Ah, é obrigatório, Cadu? Claro que não, tá certo? Então, assim, a gente entende as situações de cada paciente, tenta abreviar o máximo possível, tenta fazer todas as avaliações, às vezes numa consulta só, é um pouco corrido, mas é possível. Mas o que eu coloco para você você tem que procurar esse tipo de cirurgião que vai te dar toda a atenção, toda a explicação, porque você já entende que pré-operatório é muito importante. Então, para a gente finalizar, faça um bom pré-operatório, explique para o cirurgião o que você está esperando da cirurgia, escute dele o que é possível, tá certo? E tenha uma ótima cirurgia, porque isso é a receita para aumentar a chance de sucesso. Sucesso garantido nunca existe, mas se a gente conseguir aumentar a chance, é muito melhor, tá bom? Te espero no próximo vídeo, a gente vai falar muito sobre cirurgia plástica. Um abraço.